Glórias a Deus. Amém. Daniel 9:3. E eu dirigi meu rosto ao Senhor para o buscar em oração e súplica, com jejum e sacos e cinza, e eu orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Então Deus, o Deus de Daniel, ele é o mesmo Deus. Ele é o Deus que quando nós oramos e suplicamos a Ele, Ele também nos ouve, amém? Então nessa tarde de círculo de oração, vamos ser um Daniel. Vamos ser aquele que toca no coração de Deus através da súplica. Naquela época se vestiam de sacos e de cinzas para chamar a atenção de Deus. Mas Jesus, o Salvador do mundo, Ele veio cumprir a promessa que Ele é a aliança de Deus com o homem. E quando nós pedimos a Jesus Cristo, Jesus, Ele diretamente está levando, também o Espírito Santo levando as nossas petições a Deus. Então, a importância da oração, porque quando nós oramos, nós movemos o céu. Quando nós oramos, nós tocamos no coração de Deus. A Bíblia diz que Daniel, ele estava ali diante de um edito do rei, aonde estava ali uma perseguição àquele homem, àquele jovem de Deus. Porque Daniel era um jovem obediente aos mandamentos de Deus. Muitas vezes as perseguições não são pelas pessoas andar no pecado, não. A perseguição vem quando você começa a buscar. A perseguição vem quando você começa a orar. A perseguição vem quando você começa a aclamar. Quando você começa a adorar, aí começa o levante. E tem vezes que você diz: mas Senhor, parece que quando eu não estava buscando, parece que as coisas estavam mais calmas. Senhor, parece que quando eu não estava buscando, parece que ninguém se importava. Eu começar uma campanha de oração, o inimigo começa a se levantar. E muitas vezes dentro da própria casa, e muitas vezes usando os familiares, e muitas vezes usando as pessoas mais amigas, mais próximas. Aí você diz: Senhor, por quê? A Bíblia vai dizer, minha irmã e meu irmão, que Deus também permitiu isso ao nosso irmão Daniel. Daniel estava ali se resguardando do pecado, se resguardando de comer as iguarias do rei. Estava ali Daniel, também ali no palácio, estava ali comendo, como Sadraque, Mesaque e Abednego, também, que eram jovens, também amigos, que estavam ali comendo só apenas verduras, frutas, se consagrando a Deus, não queria o banquete do rei. Começaram a se destacar. Quem faz a diferença? Quem começa a abstinência de algo? Quem começa a deixar o pecado? Deixar o vício do cigarro, deixar o vício da bebida, deixar o vício da prostituição, que começa a orar, que começa a buscar, que começa a se santificar, começa a ser perseguido. Amém? Aí a Bíblia vai dizer que Daniel, ele estava ali em santidade, e ali começou a perseguição. A Bíblia vai dizer que Daniel estava sendo ali perseguido por não adorar uma estátua de ouro, que foi feita para ser adorada pelos ímpios. Porque nós, como servos de Deus, jamais devemos nos prostrar a nenhum Deus, a não ser o Deus dos céus, amém? Daniel, desde o princípio, estava ali, também adorando só o Deus dos céus. E a Bíblia vai dizer que ele orava de frente para a janela de Jerusalém, por 3 vezes ao dia. Quem sabe até mais do que eu oro. Quem sabe até mais do que você ora. E ele estava ali buscando ao seu Deus. E aí quando começou o levante, quando começou a perseguição, Daniel, ele estava sendo obrigado a parar de orar, em detrimento de uma ordem judicial, vamos dizer assim, em detrimento de ordens de governadores, em detrimento de ordem de superiores, mas ele não temeu. Ele não temeu os adversários. Ele não temeu as lutas, ele não temeu as perseguições, ele não temeu os levantes. E a Bíblia vai dizer que Daniel não tinha vício e nem culpa alguma. Então o rei Dário, ele tinha feito ali um decreto. E Daniel, quando soube daquele edito que estava assinado pelo rei, mesmo assim ele não temeu. A Bíblia vai dizer que ele havia no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém, aqui no livro de Daniel 6 e verso 10.
Está falando da janela virada para o lado de Jerusalém. E ele 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava, e ele dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Sabe o que isso significa para mim e para você? Não tenha medo do esposo, do irmão, do filho, do governador, do presidente, seja de quem for, que queira atrapalhar a tua comunhão, que queira atrapalhar você servir a Deus, você de ir para a igreja, você de buscar a face do Altíssimo. Porque tudo que se levantar só vai ser para testemunho. Tudo que se levantar só vai ser para a glória do Senhor. Você crê nisso? Que quando o inimigo se levanta contra mim e contra a tua adoração, ele só se levanta para cair. A Bíblia vai falar dos profetas de Baal que se levantaram contra Elias, e quanto mais eles clamavam, Elias estava ali rindo, tranquilo e feliz, porque sabia que Baal não respondia. A Bíblia vai falar do Deus de Ana, que quando Ana orava, Deus ouvia. A Bíblia vai falar do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que quando oraram dentro ali da fornalha de fogo ardente, Deus fez o fogo ficar fresquinho. E a Bíblia vai falar do Deus de Daniel, que ali mesmo diante da luta e da perseguição, porque ele não obedeceu a ordem, foi lançado na cova com leões. Mas a Bíblia vai dizer que Deus enviou anjos e fechou a boca do leão. E Deus manda dizer nessa tarde, Ele está fechando a boca do leão. Ele está fechando a boca dos teus inimigos. Ele está fechando a boca e também fecha a cova. Ele fecha a boca e fecha a cova. O leão tem que ficar mansinho. Aleluia. Porque Deus ainda é Deus. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus de Daniel, é o mesmo Deus que você serve. Ele não mudou, Ele não mudará. Ele é o Deus do ontem, o do hoje e o do eternamente. Aleluia. Não temas, assim diz o Senhor, porque estás temendo diante dos homens, porque o Senhor, Ele é o teu escudo e tua fortaleza. O Senhor é o teu socorro bem presente no tempo da angústia. E é daquele que toca na menina dos olhos do Senhor. E o Deus de Daniel, Ele mandou anjos, e aquela cova de leões foi feita apenas para ele dormir. Muitas vezes Deus não impede de você ser lançado, entenda bem isso. Você diz, Senhor, por que tu me permites entrar nesse problema? Tanto que eu fujo de confusão, tanto que eu fujo de problema, parece que o problema me persegue, mas é não, o problema persegue o cristão fiel. O problema persegue o cristão que adora a Deus, porque esse problema chegou até Daniel, porque Daniel orava. Apenas porque ele era fiel. Apenas porque ele se destacava. E o destaque que Deus dá na tua vida faz os teus inimigos ficarem chateados. O destaque que Deus dá na tua vida faz os inimigos ficarem revoltados, envergonhados. Mas a Bíblia vai dizer que Daniel continuou a orar. Sempre tem os levitrais, foram levar para o rei. Olha, aquele lá, Daniel, aquele jovem, continuou orando, ó rei. E tu não dissesse que não era para orar, que quem orasse ia ser lançado na cova dos leões? Mas Daniel não temeu. O rei mandou chamar e disse, se mais uma vez você não se prostrar esta estátua de ouro que eu fiz, você vai ser jogado na cova dos leões. E Daniel continuou a orar. Porque nada nem ninguém vai impedir o verdadeiro adorador de adorar o seu Deus. O verdadeiro adorador se põe de joelho diante da circunstância, diante da luta, diante do inimigo. E nessa tarde de círculo de oração, se ponha de joelho todos os dias. Se ponha do joelho e ore, clame, adore e dê graça. Dê graças a Deus como Daniel, porque Deus, Ele vai agir. Ele vai enviar o anjo. A Bíblia vai dizer aqui no verso 22. O meu Deus, Daniel 6 e 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano. Porque foi achado em mim teu segredo. Inocência. Amém? Deus fecha a boca do leão quando você está inocente. Se nós estivermos realmente errados, Deus não vai livrar, não. Deus vai fazer a gente entrar no processo. Mas se a gente estiver inocente, pode ter certeza que a guerra não vai ser sua. Que a guerra vai ser dos anjos do Senhor pelejando. E na peleja você não vai ter que pelejar, porque o Senhor guerreia por ti. Daniel estava inocente.
vítima de calúnia. Então, meu irmão, quando você for vítima de calúnia, de difamação, e você não fez, e você não está fazendo aquilo que estão dizendo, aquieta teu coração, porque Deus, Ele vai pelejar. Eita glória, meu Deus. O meu Deus enviou o seu anjo, Daniel disse, e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano. Porque foi achada em mim inocência, ele disse. E também contra ti, ó rei, ele ainda disse para o rei, Deus enviou seu anjo ao rei, fechou a boca do leão. E também, ó rei, contra ti não tenho pecado. Daniel estava justo diante dos homens. Daniel estava justo diante de Deus. Quão maravilhoso é, como foi lido no capítulo 9, quando nós guardamos os mandamentos. Por quê? Porque ele tem misericórdia. Está aqui, ó. E orei ao meu Deus, confessei e disse ao Senhor, grande e tremendo, que guarda a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Quando guardamos os mandamentos do Senhor, quando guardamos os mandamentos, Deus tem o que, igreja? Misericórdia. Ele vai proteger. Ele tem misericórdia de mim e de ti. E o leão nessa tarde vai ter que jejuar. Você crê? Glória a Deus. Deus vai fazer leão jejuar. Porque Deus, quando age inocência, Ele faz leão jejuar. Glória a Deus. Então vamos louvar o Senhor, porque Ele é fiel. Toma posse.